Então tem irmãos que acreditam em tudo e têm medo de julgar e de analisar, porque não querem entristecer o Espírito Santo. Sossegue. É o próprio Espírito Santo que manda a gente avaliar. Porque se tivesse somente o Espírito Santo no mundo, então seria incredulidade você questionar. Mas além do Espírito Santo, tem espíritos imundos, demônios, e tem o espírito do próprio homem, que falsifica manifestações. Então a gente precisa ser esperto. Existe manifestação espiritual falsa. Por isso é necessário que nós exerçamos o discernimento. Você não está entristecendo o Espírito Santo, você não está blasfemando contra o Espírito Santo. Se você vai examinar, se você deseja entender e se você deseja certeza naquilo que está acontecendo. Já ouvi gente dizendo assim, que o discernimento de espírito, ela disse assim, olha, pastor, eu tenho um dom de discernimento de espírito. Eu digo, como é que funciona? Diz, olha, quando passa uma pessoa endemoniada, eu fico todo arrepiado. Na hora, eu sinto a presença de demônio. Eu tenho esse discernimento. Mas será que é isso, o discernimento de espírito? Eu fico pensando o que disse o apóstolo João, amados, não creiais a todo espírito, antes analisem, verifiquem, examinem os espíritos se eles procedem de Deus. Não será que espírito aqui é espírito humano e discernir é a capacidade de você avaliar se uma pessoa de fato é de Deus, se está falando da parte de Deus, para você discernir os corações daquelas pessoas que estão falando? Não faria mais sentido no contexto aqui, especialmente quando os coríntios estavam interessados em saber quem são os espirituais ou não? O Espírito Santo concede a algumas pessoas uma capacidade extraordinária de bater o olho e dizer, essa pessoa está falando realmente a verdade, isso que ela está dizendo de fato é de Deus, as intenções do coração são muito boas. Eu já conheci pessoas assim, geralmente são hábeis julgadores de caráter, e raramente elas se enganam quando fazem uma avaliação de uma pessoa. Eu já sou meio bobão, já apostei em gente que me passou rasteira, me traiu, pisou na bola, e nem sempre, talvez porque eu sou muito bonzinho, né? Mas tem gente que vai lá no coração, percebe as intenções e chega e diz, pastor, isso aí, olha, vem cá, pastor, olha, o senhor se cuide, porque essa pessoa que está aqui, ela não está bem intencionada, não. Essa pessoa... Então, tem gente que tem essa habilidade, e esse dom é bom para a igreja, porque como a gente precisa discernir, né? Há situações em que a gente precisa de discernimento. E, no último, Paulo diz aí no verso 10, a um é dada a variedade de línguas, capacidade de falar em diferentes línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Você percebe, talvez não é sem razão, ou talvez haja um motivo pelo qual Paulo deixou esse dom para o fim. Isso vai ficar mais claro quando a gente chegar no capítulo 12, quando Paulo vai fazer uma lista por ordem de importância. Então, na lista de Paulo, ele coloca línguas no fim. Os coríntios teriam objetado. Ele diz, mas Paulo, né, o primeiro deveria ser línguas. Paulo deixa lá para o fim o dom de línguas e a sua interpretação. Ou o que quer que seja o dom de línguas, junto com a interpretação, é para o bem da igreja. Tem um fim proveitoso. Por que é que essa ênfase de Paulo aqui? Esse é o terceiro princípio, que os dons espirituais, eles são dados para abençoar a igreja. É porque na igreja de Corinto tinha gente falando em línguas, buscando reconhecimento. Tinha gente profetizando, querendo aparecer. Tinha gente exercendo dons porque queria ser o centro das atenções. Tinha gente se comparando com outros. Tinha gente se exaltando e tinha gente humilhada. Os dons espirituais, quaisquer que sejam, e o que quer que eles representam, eles não foram dados para mim. Eles foram dados para que eu abençoe outras pessoas. Quando você vir pessoas dotadas, exercendo um dom, uma capacidade, fazendo um serviço, uma realização, a manifestação do Espírito, que no final ele recebe a glória, que ele se torna o centro das atenções, isso aí não é do Espírito Santo. Que o Espírito Santo deu dons para abençoar a igreja.
e não para que você se beneficie disso. Você vai ser beneficiado pelo dom dos outros. Eu sou beneficiado pelo dom dos outros. Eu sou abençoado pelos dons diferentes que Deus deu a outras pessoas e que ministram para mim. Mas os dons que eu tenho é para dar para outras pessoas e não o meu próprio benefício. O último princípio do apóstolo Paulo está no verso 11. Mas, apesar dessa variedade, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme lhe apraz ou conforme ele quer. O quarto princípio é esse, que o Espírito Santo é soberano na distribuição dos dons. Talvez Paulo colocou isso aqui, porque havia na igreja de Corinto, devido à ênfase que era dada a esse dom de línguas e secundariamente ao dom de profecias, muita gente que via as pessoas falando em línguas e profetizando e dizia, mas eu queria também, já que é tão importante, eu queria também falar em línguas, mas eu não falo em línguas e eu vou então buscar a Deus, vou passar a noite jejuando, vou fazer um jejum, vou clamar a Deus até que Ele me conceda esse dom para que eu fale em línguas ou para que eu profetize. E aí pessoas fazem isso. E aí tem inclusive pessoas, pastores, que incentivam isso aí. Inclusive a pessoa, eu vou contar uma ilustração do início do meu ministério, quando eu estava pregando o Evangelho aqui na região de Ouro Preto e Jardim Atlântico. Um jovem convertido chegou na igreja e estava lá, estava crescendo e tudo mais, de repente ele sumiu. E ele passou desaparecido 1 mês, 2, depois ele voltou e chegou para mim para conversar e disse, pastor, eu agora estou falando em língua, fui batizado do Espírito Santo e estou falando em línguas. Opa, como foi que aconteceu? Eu disse, não, eu fui, eu estava achando meio devagar aqui, aí eu fui numa igreja lá, do fogão mesmo, uma igreja. E cheguei lá, o pastor já foi me chamando e dizendo, você fala em línguas? Eu disse, não. Ele disse, não, você tem que falar em línguas. Mas pastor, eu não sei falar em línguas, mas eu vou lhe ensinar. Então você forma uma palavra na sua cabeça, uma palavra que não tem sentido nenhum, e vai repetindo, e aí solte a língua e você vai falar em línguas. E aí isso aconteceu. A pessoa com quem isso aconteceu está aqui nessa noite, por isso ela não vai me deixar mentir. Tá certo? Ela não vai me deixar mentir. Mas é um caso de muitos outros. Eu sei que acontece isso. Tem cursos, inclusive, tem livros onde ensina como falar em línguas. Quando aqui está dizendo que um só e o mesmo Espírito é quem distribui estas coisas como Ele quer. Como Ele quer. A uns, notou como ele diz aqui, a uns é dado isso, a outros é dado isso, a uns é dado isso, a outros é dado isso. Embora todos os crentes tenham dons, nem todo mundo tem os mesmos dons. E aqui está incluído línguas e aqui está incluído profecia. Portanto, a ênfase nesses dois dons, como sendo os dons mais importantes, já quebra uma série de princípios e de regras a respeito do que são dons espirituais e como eles devem ser usados. Eu quero concluir com algumas aplicações. Primeiro, para você que acredita em tudo. Então, tem irmãos que acreditam em tudo e têm medo de julgar e de analisar, porque não querem entristecer o Espírito Santo. Sossegue. É o próprio Espírito Santo que manda a gente avaliar. Porque se tivesse somente o Espírito Santo no mundo, então seria incredulidade você questionar. Mas além do Espírito Santo, tem espíritos imundos, demônios, e tem o espírito do próprio homem, que falsifica manifestações. Então, a gente precisa ser esperto. Existe manifestação espiritual falsa. Falsa. Por isso, é necessário que nós exerçamos o discernimento. Você não está entristecendo o Espírito Santo, você não está blasfemando contra o Espírito Santo. Se você vai examinar, se você deseja entender e se você deseja certeza naquilo que está acontecendo. Não quero que você se ofenda com o que eu vou dizer, mas os únicos milagres que você tem de ofício, de obrigação de crer, são os que estão registrados na Bíblia. No final do Evangelho de João, João disse assim,
Jesus fez muitos milagres que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que você creia e, crendo, tenha vida no nome dele. Os milagres que Deus determinou que eu cresce para ser salvo são esses que estão registrados na Bíblia. Todos os outros eu posso questionar. Todos os outros eu posso perguntar. Eu posso inquirir. Eu posso ir atrás para saber se é verdade ou não. Eu não sou obrigado a aceitar na cara. Assim, não sou obrigado a aceitar, mas eu posso investigar. E você não está entristecendo a Deus e você não está blasfemando contra o Espírito Santo quando você faz isso. Mas, por outro lado, eu quero também trazer uma palavra aqui para os que não acreditam em nada. Primeiro, a palavra foi para aqueles que acreditam em tudo. Agora, uma palavrinha para aqueles que não acreditam em nada. O Espírito Santo continua presente na igreja. E ele continua dando dons espirituais ao seu povo. Alguns dons, existe debate se eles estão disponíveis ou não. Mas estejam ou não, Deus continua agindo de maneira extraordinária no meio do seu povo. E há pessoas que são dotadas pelo Espírito de Deus para fazer coisas maravilhosas, que abençoam o povo de Deus e que não são necessariamente espetaculares. Mas o Espírito Santo continua presente na igreja e agindo através dela. E, por último, uma palavrinha para você que diz assim: pastor, o senhor está dizendo que todo mundo tem dons, eu não tenho a menor ideia de quais são os meus. Tem uma história de um menino, que foi para a escola a primeira vez, sei lá, 5 anos, 4, sei lá, no tempo antigo em que a gente ia mais tarde para a escola, E aí ele foi lá e voltou, e a mãe perguntou como foi, se foi tudo bem. Disse: olha, mamãe, hoje nós tivemos a aula de artes e tudo mais, e a professora estava distribuindo lá os papéis e tudo mais. Ela pediu para eu encenar alguma coisa, para eu falar como se estivesse interpretando alguma coisa, e depois ela chegou para mim e disse: olha, eu descobri o teu talento é de sentar na cadeira e aplaudir os irmãos que estão lá na frente, fazendo parte da peça de teatro. Pode ser que seu dom seja exatamente assim, encorajar, É porque às vezes as pessoas pensam que dom vai levar você para a frente da igreja para você ser visto. Há pessoas que têm o dom da generosidade, o dom da fé, de orar, têm o dom da misericórdia, que são todos dons mencionados na Bíblia e que não aparecem, e que, quem sabe, no dia do juízo, elas serão muito mais honradas por Deus do que gente que tinha dons públicos e usou pelo motivo errado. Se você tem dúvidas sobre como Deus quer lhe usar, peça para que Ele lhe revele, peça para que Ele lhe mostre qual o seu lugar no corpo de Cristo. E eu tenho certeza de que Ele vai fazer isso. Você precisa estar disposto para isso. Você pode servir a Deus de inúmeras maneiras que Deus tem dado e agraciado o seu corpo. Na palavra de Deus, encontramos a clara distinção entre o homem natural e o homem espiritual. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo nos ensina que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essas palavras sublinham a importância de estarmos em sintonia com o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Assim, ser um crente espiritual implica não apenas ter uma experiência de fé, mas viver de forma que o Espírito Santo domine cada aspecto de nossa vida. Contudo, devemos ser cautelosos. Em nossos dias, vemos uma compreensão distorcida do que significa ser espiritual. A espiritualidade não é apenas uma experiência emocional ou uma busca por sentimentos intensos. Ela deve estar enraizada na verdade da Escritura. É uma vida marcada pela obediência a Deus e pela transformação íntima do coração. Em Gálatas 5:22, Paulo nos apresenta os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estes frutos não são meramente características desejáveis, mas são evidências de que o Espírito Santo está presente e ativo em nós. Além disso, ser um crente espiritual não significa que estamos isentos da luta e da tentação. Em Romanos 7, Paulo descreve a batalha interna que todos nós enfrentamos entre a carne e o Espírito. Ele, um apóstolo de Cristo,
também lidou com seus próprios conflitos e fraquezas. Portanto, precisamos ser honestos sobre nossa fragilidade humana. A vida espiritual não é livre de desafios, mas é nas dificuldades que se revela a verdadeira profundidade da fé. É na dependência de Deus que encontramos a força para perseverar. Filipenses 4:13. Outro ponto crucial a ser considerado é que ser um crente espiritual deve produzir um impacto em nossa comunidade de fé. Em Efésios 4:11 e 13, Paulo enumera os dons dados à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Cada um de nós foi chamado a contribuir para o crescimento e fortalecimento da igreja. Ser espiritual significa colocar nossos dons a serviço dos outros, visando sempre a edificação do próximo e a glorificação de Deus. A nossa espiritualidade não é para nosso próprio benefício, mas deve refletir o amor e a generosidade do nosso Senhor.